Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa, e essa é a nossa aula de número 12. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os contos africanos. Vou trazer para vocês um pouquinho sobre a cultura africana. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, primeiro, conhecer as características do gênero conto, identificar a temática presente no conto lido e reconhecer os significados contidos no conto que são partes da tradição africana. Por que da África, né? Sendo que nós temos tantos outros continentes, uma cultura tão rica. A África, ela nos traz uma infinidade de tradições, né? Ela traz para nós brasileiros parte da nossa riqueza, parte da nossa cultura, seja na nossa culinária, seja na nossa identidade mesmo, na nossa raça, né? Nas danças. Então, o povo africano, né, tão distante de nós geograficamente, mas ele é muito presente, enraizado aqui na nossa sociedade. É por isso que todos os anos, em todas as séries, nós trazemos um pouquinho dessa cultura para que a gente possa valorizar aquilo que não é valorizado, né? Possa conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e desmistificar alguns conceitos também, ok? Então, a primeira coisa bem importante, né? A África, ela nos traz uma gama muito grande de cores, de sabores, com os temperos, né? Então, a gente vai ver que dentro do conto africano, há elementos, às vezes, desconhecidos por nós. E dentro do conto, há uma imensidão de metáforas. O conto que a gente vai ler hoje, ele é muito metafórico. O que é metafórico mesmo, segunda série? Lembram? Então, metáfora é quando eu falo uma coisa querendo dizer outra, né? Então, olhem só. O homem chamado Namaraçota. Esse é um conto moçambicano do norte de Moçambique. Havia um homem que se chamava Namaraçota. Era pobre e andava sempre vestido com farrapos. Um dia foi à caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu um passarinho que lhe disse: Namaraçota, não se deve comer essa carne. Continua até mais adiante, que o que é bom estará lá. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Um pouco mais adiante, encontrou uma gazela morta. Tentava novamente assar a carne, quando surgiu outro passarinho que disse: Namaraçota, não se deve comer essa carne. Vai sempre andando que encontrarás coisa melhor. Ele obedeceu e continuou a andar até que viu uma casa junto ao caminho. Parou e uma mulher que estava junto da casa chamou-o, mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito esfarrapado. Chega aqui, insistiu a mulher. Namaraçota aproximou-se então. Entra, disse ela. Ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu e Namaraçota entrou finalmente. Vai te lavar e veste estas roupas, disse a mulher. E ele lavou-se e vestiu as calças novas. Em seguida, a mulher declarou: a partir deste momento, esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. E Namaraçota ficou, deixando de ser pobre. Um certo dia, havia uma festa a que tinham de ir. Antes de partirem para a festa, a mulher disse a Namaraçota: na festa a que vamos, quando dançares, não deverá virar-te para trás. Namaraçota concordou e lá foram os dois. Na festa, bebeu muita cerveja de farinha de mandioca e embriagou-se.
começou a dançar ao ritmo do batuque. A certa altura, a música tornou-se tão animada que ele acabou por se virar. E no momento em que se virou, ficou como estava antes de chegar à casa da mulher, pobre e esfarrapado. Então vejam, quais são as metáforas que tem aí? Qual é o significado disso? Como assim? Que a pessoa está andando, né, encontra animais, quer assar aquela carne dos animais, né? Recebe lá, então, um anúncio de que não deveria comer aquela carne porque encontraria algo melhor. Será que ele encontrou algo melhor lá na frente? Quem eram esses passarinhos? Quem era, né, aquele animal? Quem eram aqueles animais que estavam mortos? Essas são as metáforas que a gente vai descobrir, certo? Então, na cultura africana, só para vocês entenderem um pouquinho antes de nós partirmos para a análise do texto, na cultura africana é muito comum que o homem, a pessoa mais idosa da casa, depois do jantar, ele fosse o contador de história. Lá eles chamam de griote, né? Que é o contador de história. Então, as tradições, elas não são passadas de um para o outro por meio de livros, mas sim por meio do griote. Ele é que vai contando alguma coisa, alguma história, conforme aquilo que ele quer passar para os ouvintes, né? Para o pessoal da casa, para as pessoas que estão lhe ouvindo. E na cultura deles, um homem adulto só é reconhecido, né? Só tem o seu real valor quando ele é casado com uma mulher de outra linhagem. Opa, então agora começa a fazer sentido esses elementos do conto com a tradição africana para vocês? Vamos ver o que tem por trás desse conto. O conto ele traz significados utilizando-se de elementos da narrativa. A seguir, você vai tentar descobrir que significados são esses que nos ajudarão a entender a real intenção desse conto. O que você acha que os passarinhos representam? Aqueles passarinhos que apareceram e não eram o mesmo passarinho quando ele encontrou a impala e quando ele encontrou o segundo animal morto. Isso é importante vocês pensarem, lembrarem, tá? Será que os passarinhos representam a liberdade de escolher o seu próprio caminho? Representam os mais velhos que o aconselham a casar com uma mulher livre? Representam o pecado levando-o a ficar com uma mulher? Ou representam a obrigação de um homem casar-se? O que vocês acham, com base naquilo que eu falei, né, sobre a tradição e sobre o conto? Um tempinho para que vocês analisem e marquem qual alternativa vocês acham a mais correta. E aí, o que vocês acham? Será que a letra A é a liberdade? É a letra B, são os mais velhos? Será que os passarinhos representam o pecado? Ou será que eles representam a obrigação de um homem? Vamos ver. Olha lá. Acertou quem tentou, né, conseguiu relacionar ali os pássaros dando conselho para o Namara Sota,
para que ele não comesse daquela carne, certo? Então, eles eram ali os conselheiros, eles eram os mais velhos, tá? Talvez vocês tenham pensado na letra A, por ser passarinho, liberdade, né? Então, essa poderia confundi-los um pouquinho. Agora, com relação ao conto, a estrutura do conto, o que é conto? Né? Nós lemos mas qual é essa estrutura? O conto é uma narrativa curta. Pessoal, quando eu falo narrativa curta, não é que ela é tão pequenininha, não é uma piadinha, né? Ela é curta. Se você comparar com um romance, se você comparar com uma novela, tá? Então, ela é de extensão mais curta. Como é narrativa, então ela apresenta narrador, personagens, ponto de vista, enredo, tempo e espaço. Não confundam aqui ponto de vista com tese, tema lá das aulas anteriores, da aula 3, 4 e 5, ok? Esse ponto de vista aqui é da cultura, certo? Vejam que vai ter o ponto de vista ali da cultura africana. É uma obra de ficção, né? Então, o conto, ele pode até ser baseado em fatos reais, mas isso não é uma obrigação. Então, é uma obra de ficção com a criação de universos de seres imaginários ou reais, sendo pessoas ou animais, tá? Então, os animais aqui, eles entram também falando e não é fábula. Então, também não confundir com a fábula. Agora, vocês têm uma tarefa para fazer, né? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escrever no caderno de vocês um parágrafo. Parágrafo, gente, não vale. Tudo bem que tem parágrafo de uma única linha, mas feito que não vale hoje vocês fazerem uma linha, até porque vocês não vão cumprir com o que eu estou pedindo. Vocês vão fazer um parágrafo falando um pouquinho qual a relação entre homem esfarrapado, pobre, versus homem rico, roupas limpas. No conto, lembrando do conto, tá? Então não é assim, homem, ele tá esfarrapado porque ele é pobre, não tem dinheiro para comprar roupa, ele é rico, por isso que ele tem roupas limpas. Não vale, tá? Não vale isso. De acordo com o conto, por que Namara Sota começou o conto sendo esfarrapado e pobre, depois ele ficou rico, tinha vestes limpas e voltou a ficar pobre? Qual que foi essa relação? Ok? Um tempinho para que vocês pensem.
Eu fiz uma sugestão aqui para vocês de parágrafo, né? Relacionando ali a resposta. Então, olhem só. Todo homem adulto deve casar-se com uma mulher de outra linhagem. Só assim é respeitado como homem e tido como bem vestido. Então, o bem vestido, ele não trata só das vestes limpas e bonitas. Bem vestido é o homem que tem uma mulher consigo, né? Ele é casado com essa mulher, então ele é bem vestido, ele é bem visto na sociedade. O adulto sem mulher é esfarrapado e pobre. Vejam a valorização da mulher na cultura africana, né? Será que tem alguma coisa a ver com a nossa cultura? Será que o homem na cultura aqui, né, no Brasil, ele também é desvalorizado quando ele não é casado? Ele é esfarrapado e pobre? Né? Então vejam a diferença que há entre essas culturas, a valorização do matrimônio, né? A valorização da família. A verdadeira riqueza para um homem é a esposa, os filhos e o lar. Então aqui é uma sugestão para vocês. O que eu gostaria que vocês acrescentassem nas respostas de vocês? Eu quero que vocês coloquem esses significados, principalmente de que a esposa, os filhos e o lar, para a tradição africana é muito importante, e isso leva então as pessoas a acreditarem que o homem ele é rico e bem vestido, ok? Então, se vocês não colocaram isso na resposta, acrescentem, certo? Agora, quanto ao narrador, quem é narrador? Então, o próprio nome já diz, né? Narrador é aquele que narra, é aquele que conta a história, certo? O narrador, ele pode ser ou narrador personagem, então ele está contando uma história da qual ele participa também, então ele vai contar essa história com verbos em primeira pessoa, né? Quando fomos passear, quando fomos para aquele lugar, eu fiz isso. Então vai ter verbos tanto na primeira pessoa do singular quanto na primeira pessoa do plural, certo? Ou vai ser narrador observador, ok? O que é o narrador observador? Como o próprio nome também já diz, ele não participa da história, ele está de fora contando aquilo que ele está vendo ao redor, né? Vendo entre aspas, certo? Então, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens, não sabe o que aconteceu antes da narrativa, nem o que o personagem está sentindo, nem o que ele vai fazer, nem o que ele está planejando, certo? E tem o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Ele também é observador, no sentido de não participar da história, então os verbos são contados em terceira pessoa, mas essa voz, esse narrador, ele sabe o que o personagem sente, ele sabe o que aquele personagem está planejando fazer, ele pode, às vezes, dar uns pitacos na história, tá? Por quê? Porque ele conhece muito bem aquele personagem, ok? Agora é com vocês. No conto O Homem Chamado Namaraçota, que tipo de narrador existe? Você não vai só dizer, é o narrador observador, narrador onisciente. Não. Você vai dizer isso, né? Qual tipo, qual dos três tipos, mas vai justificar por que você acha que é aquele tipo de narrador, certo? Pensem aí um pouquinho.
E aí, pessoal? Será que nós temos narrador observador, personagem ou onisciente? Nesse caso, o narrador é o observador. Por quê? Porque ele é só uma voz dentro do conto. Eu justifiquei com uma própria passagem do texto, né? Ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu e Namara-Sota entrou finalmente. Então eu trouxe ali os dois personagens, né? Mostrando que esse ele não queria entrar, a mulher insistiu, então ele está observando, né? Ele é alguém que está de fora. Com relação ao enredo, o que é o enredo? É a trama do texto. Então, é o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim, ok? No enredo do conto, qual o significado dos animais mortos encontrados por Namara-Sota? Será que aqueles animais mortos eram mulheres casadas? E se ele comesse dessa carne, estaria a cometer adultério? Será que os animais mortos eram o homem casado que tem de sujeitar-se às normas e regras das mulheres? Era o alimento pelo qual Namara-Sota procurava? Ou eram os obstáculos sofridos por ele, pelo personagem? Qual vocês acham que é o significado dos animais mortos? Vamos lá? Então, os animais mortos representavam as mulheres casadas, né? Por isso que os passarinhos lá o aconselhavam a não comer daquela carne, ok? A estrutura do conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Responda em seu caderno a que você atribui o fato de Namara-Sota ter voltado à sua posição inicial, ter ficado pobre e esfarrapado. A gente vai falando sobre o enredo com essas perguntas, tá? Aí eu vou falando sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O que vocês... por que será que Namara-Sota voltou a ficar pobre e esfarrapado? Escrevam no caderno de vocês uma resposta inteira, né? Digna de 2ª série.
Agora ficou fácil de vocês descobrirem, né? Então, olha lá. Ele fora castigado por não ter seguido o conselho da mulher, perdeu o estatuto dignificante de homem adulto e casado. Então, na cultura africana, é isso que eles passam, né? Se o homem ele não se integra às regras da casa, na verdade lá, quem manda na casa, né, antes do casamento, é o tio materno da mulher. Então, se aquele homem chega, casa, e ele não vai respeitando aquelas regras, ele é expulso da casa, né? E ele volta a ficar pobre, volta a ficar esfarrapado. Eu quero que vocês percebam que o desfecho aqui, ele voltou, né? Ele terminou como ele começou, percebem? Então, há aqui uma volta de 360 graus aqui para esse personagem, né? Ele começou do mesmo jeito que ele terminou por não ter se adequado, ok? O clímax a gente vai considerar lá quando houve, né, o casamento, quando ele, então, aceitou ficar com a mulher, e o desenvolvimento é desde que ele ia caminhando e ia passando pelos animais, ok? Em relação à mensagem do texto, que lições se podem tirar do conselho não seguido pelo homem na cultura africana? Então, essa eu já dei um spoiler para vocês também, né? Essa tá fácil. Escrevam no caderno de vocês, então, essa resposta. Na cultura africana, quando não se segue o conselho do griote, né? Daquele mais velho, o que acontece, então, com as pessoas? Qual a valorização desse mais velho?
Fizeram, pessoal? Então, olha lá, eu coloquei também uma sugestão de resposta. Nessas, quando eu peço para vocês escreverem, né, há infinitas possibilidades de escrita. Então, não se preocupem em apagar tudo, né? Só vejam se o que vocês fizeram está mais ou menos dentro da resposta sugerida. A cultura oral, passada de geração em geração, através dos contos, ensina que seguir conselhos, regras, normas significa não se prejudicar, ao mesmo tempo ter respeito pelos ensinamentos e perpetuá-los na prática da tradição oral, ok? Então, ou seja, traduzindo tudo isso, né? Para quem achou que isso ficou difícil, na cultura africana, quem não segue os ensinamentos passados de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos, acaba sofrendo na vida, né? Vejam que isso se aplica para nós também. Agora a gente vai analisar um pouquinho da língua, né? Não mais a questão semântica, não mais a questão do sentido do conto em si. Sabe-se que não se deve repetir várias vezes uma palavra em um texto, para que este fique mais atrativo aos olhos do leitor. Quais elementos coesivos, então coesivo, lembrando, né? Elemento de coesão é esse elemento que vai substituindo uma palavra por outra. Quais elementos coesivos foram usados para que não se repetisse o nome do personagem mais vezes? Vejam, pessoal, mesmo assim, há muitas vezes o nome do personagem, né? Mas ainda houve omissão, houve elementos coesivos para que não tivesse essa repetição. Então, o trecho é: o homem deixou a carne e continuou a caminhar. Tentava novamente assar a carne quando surgiu um outro passarinho. O que está sendo aqui, o que houve foi homem e outro, para não se repetir na Mara-sota. Homem, elipse do nome. Elipse significa ausência do nome. Ah, eu não quero escrever nem homem, nem outro e nem na Mara-sota. Então, eu vou direto para o verbo, por exemplo. Isso é uma elipse, tá? E outro, ou homem e elipse do nome. Observem esse trecho e vejam onde vocês acham que houve elemento coesivo aí. Conseguiram descobrir? Então vamos lá. A resposta certa é homem, né? O homem e elipse do nome. O que é mesmo? Então aqui, ó, tentava novamente assar a carne. Aqui no tentava poderia sim ter sido colocado o homem de novo, não ia ficar legal. Poderia sim ter sido colocado o nome na Mara-sota, né? Mas quantas vezes já estava lá presente o nome? Então optou-se por não colocar nada, ok? Às vezes isso é um recurso também coesivo, não ter nada porque ele já está ali implícito. Então, pessoal, o que a gente conseguiu aprender com esta aula? Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre as tradições africanas e como elas são passadas de geração a geração. Relacionamos elementos da narrativa a fatos implícitos no texto e revimos alguns, desculpem, aqui tem um errinho, revimos alguns tipos de narrador e compreendemos a importância da substituição de palavras para deixar o texto mais coerente e coeso. Então, por hoje é só, até a próxima aula.